Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Yoga, da parte teórica do nosso estúdio de Yoga e Artes Orientais Zenko. Quem está iniciando agora, primeira vez que está vendo os nossos vídeos e se interessar, deixe um like. E também anote aí, dê o sininho, né, as notificações, para que você possa receber, e você aluno também, receber as notificações das nossas aulas, ok? Então vamos lá. Então, continuando, nós vamos falar hoje sobre os yamas, né, que são regras universais, certo? Então, na última aula, nós falamos sobre o Ashtanga Yoga, que são os 8 passos de Yoga, e então iremos falar e detalhar sobre esses 8 passos, começando pelos yamas, as regras universais, certo? Então, a primeira regra são 5 regras universais, né? E dentro dessas 5 regras, nós temos sobre a não violência, falar a verdade, ou ter uma conduta moral sexual adequada, ter uma prática de desapego, né? Então, quem são elas? Então, a primeira é a ahimsa, é a prática da não violência. Então, o que seria essa prática da não violência? Podemos começar com uma prática mais grotesca, que é deixar de comer carne, né? E nós vamos colocar esse exemplo um pouquinho mais abaixo, né, com outras práticas, né? Com uma prática de esforço, tá? Então, essa prática, essa regra universal, podemos colocar assim, né? Que não matar, né? Não violência. Essa não violência é em todos os sentidos, né? Essa não violência contra um ser vivo e contra as coisas, seres cientes e objetos, né? A não violência psicológica, a não violência emocional, né? Nós causamos certos tipos de violência muito sutil e que se passam despercebidas, né? E que magoam as outras pessoas, acabam sendo muito violentas, né? Determinadas ações, pensamentos sutis, né? Atitudes sutis, né? Podem prejudicar muito outras pessoas e outros seres, não só seres humanos, tá? Então, essa prática, a primeira regra universal, é tentarmos manter uma vida pacífica, observando a vida dos outros seres e respeitando a vida dos outros seres. Essa é a primeira regra universal: não violência, ahimsa, não matar, tá? A segunda regra universal é a satya, né? Falar a verdade, não mentir. Essa regra, ela não pode ser também vista ao pé da letra, porque tudo é muito relativo, né? Muitas vezes a verdade, ela aparentemente ser boa, em determinadas situações, ela não é benéfica às pessoas. E quantas vezes a mentira, aparentemente ruim, muitas vezes pode ser benéfica a várias pessoas e a vários seres, né? Como assim? Eu sempre coloco um exemplo que é bem marcante. A gente pode colocar um exemplo da Segunda Guerra Mundial, colocando um cenário qualquer, né? Vou colocar aqui uma casa onde
várias crianças judias estavam escondidas de soldados alemães no assoalho de uma casa. Um soldado alemão invade essa casa, vê essas crianças embaixo desse assoalho, ele se comove com essas crianças e aí, quando chega a tropa dele para verificar se a casa estava com gente, ele fala que ali não havia ninguém. Tá? Muitas pessoas podem ser contrárias a isso, elas podem falar, não, ali acho que deveria falar a verdade, porque é o karma das crianças, né? Elas devem passar por aquilo mesmo, porque elas estão vivendo naquela condição, né? É o mérito dela naquele momento. Mas a gente não pode pensar dessa forma, eu vejo dessa forma, tá? E muitos mestres que eu já li também falam dessa forma, que não é assim. Tá? Ali no caso, ele não pensou, ele pensou num contexto mais amplo, ele não pensou só na questão do ideal, da ordem que foi lhe dada, né? Ele pode ter quebrado uma regra, mas em benefício de outro. Ele não quebrou uma regra em benefício de si próprio. Então, isso é benéfico. Ele mentiu, então foi uma mentira benéfica, vamos colocar assim, tá? E quanto à verdade? A verdade poderia ser o oposto disso. Ele ser muito verdadeiro, não, sim, eles estão aqui, estão embaixo dos assoalhos e eles pegarem e matarem aquelas crianças, né? Então, a verdade, nesse caso, ela prejudicou outros seres, né? Então, é muito relativo essa verdade e mentira. Então, nós temos que sempre estar pensando, está beneficiando a quem? Sou eu que estou sendo beneficiada nisso? Então não devo mentir. Mas se é outras pessoas em jogo e essa verdade pode ser muito prejudicial a todas as outras pessoas, não vai levar a nada, só vai piorar, para que falar? Né? Também não comenta, mas para quê? Então, é mais ou menos nesse sentido, ter uma coerência dentro da verdade, do que é mentir, né? Do que é falar a verdade para outra pessoa, né? Então, essa regra de não mentir também é não mentir para si mesmo, né? As pessoas se iludem com coisas e essa ilusão acabam trazendo falsas impressões para as outras pessoas, né? Causar esse tipo de falsa impressão, né, também está dentro deste âmbito de não mentir, né? Então, a gente ser realmente aquilo, não tentar ser uma outra coisa, ser aquilo realmente que você é, apresentar essa pessoa como você é às outras pessoas, né? Não querer disfarçar, né? Não mentir sobre si mesmo, né? Então, ser verdadeiro até consigo mesmo, né? Então é isso. Então é Satya, falar a verdade. Brahmacharya. O Brahmacharya é ter a conduta sexual correta, adequada, aquela que não prejudica a nenhum ser, ser ciente, inserciente. Então, por exemplo, manter relação sexual com uma pessoa que esteja inconsciente e que não tenha, ou qualquer coisa, um objeto, ou uma criança, um animal, não é adequado. Nunca foi, tá? Então, esses são regras dentro do Brahmacharya, que também é a conduta adequada, né, para uma pessoa leiga, e tem os Brahmacharyas também que se reservam
da privação sexual, né? Então eles são, como que eles mantêm a castidade, né? Mas uma pessoa que é casada, né? Ela mantém a castidade também, porque ela mantém uma fidelidade com o seu parceiro, né? Dentro de ser casto. Né? Então ele mantém só aquela castidade do fora, né? E mantendo essa intimidade apenas com o seu esposo. Tá? A gente pode ver que vários mestres yogis, eles são brahmacharis e porém são casados, porque eles fizeram esse voto com apenas realmente com aquela pessoa. As pessoas casadas, né? Elas praticam o brahmacharya, tá? E o mais profundo do brahmacharya é a pessoa que por um determinado tempo de vida ela abre mão de qualquer atividade sexual na vida dela, né? Então ela pode fazer isso dentro do casamento também, não prejudicando o seu parceiro ou a sua parceira, tá? Ela pode passar por um tempo, por uma abstinência sexual, né, para um aprimoramento espiritual. Isso pode ocorrer. Então, os mestres, eles passaram por um determinado tempo, né, dentro talvez de um mosteiro, praticando brahmacharya, né, praticando essa forma de se abster-se do sexo, de atividades sexuais, não tendo namoradas, né, se afasta até mesmo da família por um determinado tempo, para essa prática espiritual, se abstendo do sexo, né? Então essa é a prática do brahmacharya, é uma regra também, mas a principal regra dela, para nós leigos, né, que temos na nossa vida cotidiana, o que é o brahmacharya para nós? É a prática adequada sexual, é aquela que não fere ninguém, a nenhum ser, a nenhum animal, aquela que é consentida, aquela que não vai deixar ninguém constrangido ou você constrangido com o que fez, tá? Então essa é a prática do brahmacharya. A parigraha, que é a prática do desapego, do abandono do eu. Como que é essa prática? Não ser egoísta, ter uma generosidade, e vamos colocar aqui com a prática generosidade, né? Dentro do budismo a gente classifica a generosidade como uma das 6 paramitas, né? Da grande sabedoria, né? Então, ser generoso, né? Ser desapegado com as suas coisas e ser generoso com o próximo, né? Então, essa é a prática do aparihara. Então, essas são regras universais, tá? Que um yogi deve colocar na sua vida e na sua prática, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Há bastante assunto sobre isso na internet, né? Tem bastante literatura sobre isso. E aqui a gente vem dando uma pincelada, falando com as pessoas, meus alunos que já me conhecem pessoalmente, e é isso eu mantenho um compromisso com eles de estarem passando essa informação verbalmente a todos. Gratidão. Namastê.